Where Go the Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. E na nossa edição de novembro de 2015, vamos ter um super especial comemorando os 50 anos de Rubber Soul. Numa época em que os artistas lançam discos em média a cada 5 anos, é difícil de acreditar que os Beatles lançaram nada menos que 6 LPs em apenas 3 anos. E a gente se surpreende ainda mais quando a gente lembra que quando John, Paul, George e Ringo entraram em Abbey Road naquele 12 de outubro de 65 para começar as gravações de seu 6º álbum, fazia apenas 4 meses do lançamento do Help. E isso tudo sem mencionar que todos os 6 LPs parecem mais coletâneas do que álbuns de carreira. Ou seja, 50 anos depois, ainda está para aparecer outra banda que lance tanto material de qualidade num espaço tão pequeno. Exaustos depois da longa e estressante turnê americana, os Beatles tiveram apenas um mês para descansar e compor novas canções para o novo LP que a Parlophone cobrava ser lançado na data máxima de 3 de dezembro. Obviamente, para aproveitar as vendas de Natal. Só que havia um pequeno problema. John e Paul e também o George não tinham ainda prontas canções em número suficiente para preencher um álbum, e então eles tiveram que fazer uma pequena maratona para que pudessem chegar a Abbey Road com algum material pronto para o início das gravações, que acabaram só começando no dia 12 de outubro, o que deixou os 4 com apenas 30 dias de prazo para entregar o álbum pronto. A necessidade fez com que várias das músicas novas fossem sendo finalizadas durante mesmo as gravações e com que John e Paul resgatassem composições antigas que ainda não tinham sido gravadas, como What Goes On e Michelle. E fez também com que uma música que havia sido gravada para o Help e não lançada fosse reaproveitada, que é o caso de Wait. Bem, eu tenho certeza que aqueles que não conhecem um álbum, se é que tem alguém no mundo que não conheça, né? Provavelmente iriam pensar que, diante de tudo isso que eu falei, o resultado foi catastrófico. Só que a gente está falando de Beatles. E mesmo trabalhando sob pressão, eles conseguiram terminar o disco a tempo e no dia 3 de dezembro, Rubber Soul já estava nas lojas inglesas. E mais do que isso, o disco se transformou num dos mais aclamados álbuns do grupo e o preferido de milhões de pessoas no mundo inteiro. E por último, mas não menos importante, não podemos esquecer que os Beatles, além das 14 que fariam parte do LP, ainda deixaram mais 3 músicas prontas. 2 que sairiam em single, Day Tripper e We Can Work It Out, e outra que permaneceria inédita até 96, 12 Bar Original. Moral da história: se com pressão da gravadora e um prazo mínimo para terminar o disco, eles fizeram um álbum como Rubber Soul, imagine então o que eles poderiam ter feito se tivessem trabalhado com tempo de sobra. E da mesma maneira que eu fiz nos 50 anos do Help, vou tocar para vocês no especial de hoje todas as músicas gravadas nas sessões de Rubber Soul na ordem cronológica, não necessariamente nas versões que saíram oficialmente. Começamos no dia 12 de outubro de 1965 com Run For Your Life, a primeira faixa gravada para o novo álbum. Apesar do John ter declarado alguns anos depois que essa era a música dos Beatles que ele menos gostava, Run For Your Life se tornaria uma das favoritas do álbum não só entre os fãs, mas também entre os seus colegas, se transformando numa das faixas mais regravadas do álbum, com covers de, entre outros, Johnny Rivers, Gary Lewis and the Playboys e até da Nancy Sinatra, todas de 66. A gente vai ouvir o mix estéreo original, presente hoje como bonus track do CD Rubber Soul dentro da caixa The Beatles in Mono. As principais diferenças entre esse mix e o remix feito pelo George Martin em 87 é que no original o estéreo é bem mais separado e não tem efeito de eco como no remix. Em seguida vamos para o dia seguinte, 13 de outubro,
com a faixa que seria escolhida para abrir o disco, Drive My Car. O interessante é que a gente constata que, apesar do Rubber Soul ser o álbum com muita influência do folk, as duas primeiras músicas gravadas são bem rock. Vamos ouvir também o stereo mix original, com os vocais mixados totalmente à direita, enquanto no remix, presente no CD atual, os vocais estão mais ao centro, e também com efeito de eco. Passamos agora para o dia 16, os Beatles registram Day Tripper, faixa que acabaria sendo reservada para o então próximo single e que não entraria no álbum. A gente vai ouvir o take 3, o mesmo take do master, só que num mix estéreo alternativo com os vocais no centro e sem o efeito de eco, assim como na versão mono. Nesse mix, a música vai até o final original sem fade. E para terminar a sequência, If I Needed Someone, a primeira canção do George a ser gravada para o Rubber Soul, e que foi gravada em apenas um take. O instrumental foi gravado no dia 16, e George, John e Paul puseram seus vocais 2 dias depois. If I Needed Someone teve um cover dos Hollies lançado no mesmo dia do Rubber Soul, mas não fez o sucesso esperado, talvez porque o George, sempre sincero, falou na imprensa que não havia gostado da gravação e que os Hollies haviam estragado a sua música. Isso, obviamente, criou um clima bastante desagradável entre as duas bandas, já que matou completamente as chances do disco dos Hollies de subir nas paradas. E ainda mais porque eles eram colegas de gravadora e frequentavam o mesmo estúdio. Você imagina a situação que ficou, né? E de If I Needed Someone, também vamos ouvir o stereo mix original de 65. Vamos lá. Começando então com Run For Your Life. Run for your lives, you. Take one. Ouvimos If I Needed Someone, uma harmonia em 3 vozes perfeita de George, John e Paul. Antes foi Day Tripper, o mesmo take que saiu oficialmente, o take 3, mas num mix estéreo alternativo sem o fade out, com direito a um false start que foi o take 2. A segunda foi Drive My Car e começamos com Run For Your Life. Todas essas, com exceção de Day Tripper, eu toquei em suas versões estéreo originais. Bem, é sempre bom a gente lembrar que a versão estéreo original do Rubber Soul saiu pela primeira vez em CD em 89 somente no Canadá, e hoje ela está presente como bonus track, faixas 15 a 28 no Rubber Soul da caixa de CDs The Beatles in Mono, só de CDs, não nos LPs. A edição estéreo do Rubber Soul, lançada no CD original de 87 e também no remaster de 2009, é um remix preparado pelo George Martin. Bem, se você quiser saber todos os detalhes desses mixes e remixes do Help do Rubber Soul, eu convido você a ouvir o Web Gun do Beatles número 33, o especial de 50 anos do Help. Rubber Soul foi lançado na Inglaterra em 3 de dezembro de 1965, tornando-se o 6º álbum em 6 dos Beatles a atingir o primeiro lugar das paradas, onde permaneceu por 13 semanas seguidas, segundo a Melody Maker. Assim como With the Beatles e Beatles for Sale, o álbum não trazia nenhum single, mas para os Beatles, como vocês bem sabem, isso não era necessário, já que, como eles faziam desde o primeiro disco, todas as faixas são singles em potencial e são fortes não só dentro do contexto do álbum, mas também individualmente. E isso fez com que várias de suas músicas fossem lançadas em single em outros países, como Michelle, Girl e Nowhere Man, ou então lançadas nesse formato por outros artistas. A gente não pode esquecer também de mencionar que o Rubber Soul é o LP dos Beatles que teve mais canções incluídas em coletâneas. No 6266, por exemplo, ele teve 6 canções incluídas. E se a gente ainda considerar Day Tripper e We Can Work It Out, ficam 8 de um total de 16, ou seja, a metade incluída na coletânea. No Reino Unido,
O Rubber Soul também foi o último álbum do grupo a ter um EP com faixas extraídas dele. No caso, foi o compacto duplo Nowhere Man, que incluía, além da faixa título, Drive My Car, Michelle e You Won't See Me. Apesar de ter sido lançado 7 meses após o álbum, quando todo mundo já havia comprado o disco, Nowhere Man vendeu bastante, tendo chegado ao 4º lugar da parada de EPs na Inglaterra. Nos Estados Unidos, para variar, a Capitol mudou o tracklist do álbum, tirando Drive My Car, Nowhere Man, What Goes On e If I Needed Someone, e colocando no lugar I've Just Seen a Face e It's Only Love. Dessa vez, entretanto, o resultado não ficou uma mera colcha de retalhos como costumava acontecer nos outros discos compilados pela Capitol, já que as 2 canções incluídas couberam como uma luva no Rubber Soul, deixando ele com um clima mais folk. E apesar de terem tirado grandes clássicos como Drive My Car e Nowhere Man, a versão americana é a preferida de muita gente, entre eles o Brian Wilson, que sempre alegou ter se esperado na versão americana do Rubber Soul para fazer o seu Pet Sounds. O Rubber Soul nos Estados Unidos foi lançado no dia 6 de dezembro e, como sempre, chegou ao topo da parada, onde ficou por 6 semanas seguidas de acordo com a Billboard. Nowhere Man e What Goes On saíram num single em fevereiro de 66, que chegou ao 1º lugar da parada americana de acordo com a Record World. Em junho de 66, junto da Drive My Car e If I Needed Someone, foram incluídas também no Yesterday and Today. A versão americana saiu em CD pela primeira vez em 2006 na caixa da Capitol Albums Volume 2. Essa versão traz os mixes mono e estéreo originais de 65. Em 2014, na comemoração dos 50 anos dos Beatles nos Estados Unidos, essa versão americana foi relançada dentro da caixa da US Albums, e também de forma individual, inclusive aqui no Brasil, surpreendentemente. Essa versão usa o mix mono original, mas a versão estéreo foi modificada para incluir os remixes de 87, exceto I'm Looking Through You e The World, em que os mixes estéreo alternativos da Capitol foram mantidos. No caso, a The World com os vocais dobrados do John e I'm Looking Through You com aquela introdução maior. No nosso Brasil, o Rubber Soul saiu em LP em março de 66 em sua versão mono original, e só foi sair em True Stereo por aqui em 88, já na versão remixed e remastered. Partindo agora para a segunda sequência do especial 50 anos de Rubber Soul, continuando no dia 18 de outubro de 65 com In My Life, música que se tornaria uma das mais simbólicas de toda a carreira do John. A gente vai ouvir uma mixagem alternativa com os vocais single-tracked. Destaque, é claro, para o antológico solo de piano de George Martin, que foi gravado 4 dias depois. Passando para o dia 20, com a gravação de We Can Work It Out, que também não entraria no disco, se juntando a Day Tripper no Double A-Sided Single, lançado no mesmo dia do álbum Rubber Soul. O single foi o 10º number one seguido do grupo na Inglaterra, permanecendo no topo por 5 semanas consecutivas. Nos Estados Unidos, os 2 lados do single foram listados separadamente nas paradas, tendo We Can Work It Out ficado em 1º lugar e Day Tripper o 5º lugar da parada de acordo com a Billboard. Nós vamos ouvir de We Can Work It Out o primeiro mix mono feito dela, antes do Paul resolver dobrar seus vocais. Esse mix nunca saiu oficialmente. A terceira será a Norwegian Wood, gravada no dia 21. O take que saiu oficialmente é o take 4, mas nós vamos ouvir o inédito take 2, gravado no mesmo dia. Lembrando que o Anthology 2 traz o take 1, que foi gravado no dia 12, o primeiro dia das sessões. E para terminar a sequência, chegamos ao dia 22 com Nowhere Man, conhecida como a primeira música de Lennon-McCartney a não ter o amor como tema. Era uma das preferidas dos 4 e uma das 2 músicas do LP incluídas no setlist das turnês junto com If I Needed Someone. Eu vou mostrar para vocês o mix estéreo alternativo que traz John, Paul e George em vocais single-tracked, ou seja, sem dobra. Vamos lá, In My Life.
Ouvimos Nowhere Man, música lançada em single em vários países, incluindo Estados Unidos e Austrália. Em ambos foi primeiro lugar. Bem, aí fica a pergunta, ué Leonardo, mas se ela foi em primeiro lugar, por que ela não foi incluída no Beatles One? Bem, é porque o Beatles One ele utilizou como referência para os singles americanos a parada da Billboard, onde a Nowhere Man chegou apenas ao número 3. Bem, apenas é obviamente modo de dizer, né? Porque os Beatles, quando eles não eram primeiro lugar, eles achavam que era uma derrota, ao passo que para qualquer outro artista, quando conseguiam atingir o top 30, eles já faziam uma festa, mas para os Beatles, se não fosse um, não prestava. Bem, voltando a Nowhere Man, ela foi número 3 na Billboard, mas naquela época havia pelo menos 3 publicações importantes. Além da Billboard, havia Cashbox e a Record World, onde a Nowhere Man foi em primeiro lugar. Outro exemplo que a gente pode lembrar nos Estados Unidos foi Twist and Shout, que foi número 1 tanto pela Cashbox quanto pela Record World, mas na Billboard ficou em segundo lugar atrás de Can't Buy Me Love. Também existem exemplos dessas diferenças na Inglaterra. Penny Lane, por exemplo, chegou ao primeiro lugar na Melody Maker, mas ficou em segundo lugar na Record Retailer, que foi usado como referência para o Beatles One. O mesmo aconteceu com Please Please Me, que foi número 1 em todas as publicações, exceto justamente na Record Retailer. Voltando a Rubber Soul, antes de Nowhere Man, ouvimos o Take 2 de Norwegian Wood, ainda sob o título de This Bird Has Flown. A segunda foi We Can Work It Out e a primeira In My Life, ambas versões com vocais single-tracked. Route 66 Classic Rock Radio. Você está ouvindo o Web Go The Beatles, especial 50 anos de Rubber Soul. Terceira sequência, chegamos ao dia 3 de novembro. Os Beatles gravam aquela que acabaria espontaneamente se tornando a principal faixa do disco, Michelle, uma música que Paul McCartney havia composto pelo menos uma parte dela ainda na adolescência, mas que nunca havia tido disposição para terminá-la até as sessões do Rubber Soul. Segundo John Lennon, Michelle é uma das verdadeiras Lennon-McCartney, tendo Paul composto o refrão e John os outros versos. A gente vai ouvir um alternate stereo mix sem fade-out, e com o maior destaque para os backing vocals de John e George. No dia seguinte, 4 de novembro, John e Paul ressuscitam outra velha canção, What Goes On, que, de acordo com os diários de Abbey Road, estava na lista para ser gravada no dia 5 de março de 63, quando os Beatles registraram From Me to You, Thank You Girl e One After 909, mas acabou não sendo gravada por falta de tempo e depois descartada. Precisando de uma nova música, John e Paul lembraram de What Goes On, fizeram alguns ajustes com a ajuda de Ringo e lá estava pronta mais uma faixa do álbum. Eu vou apresentar para vocês o mix estéreo alternativo sem os backing vocals de John e Paul. A gente ouve, portanto, nessa versão, só os vocais do Ringo. Nesse mesmo dia, logo após What Goes On, pela primeira vez desde Cry for a Shadow, os Beatles gravam um instrumental 12-bar Original. Apesar da introdução ter sido ensaiada, já que o início do take 1 é idêntico ao do take 2, a maior parte da música é um improviso e não segue uma melodia, trazendo os 4 em seus instrumentos tradicionais e George Martin no órgão. A gente deduz que esse instrumental ele foi gravado para ser usado como uma espécie de coringa, no caso deles não conseguirem cumprir a cota de canções para o álbum, já que no dia 4 de novembro faltava exatamente uma semana para acabar o prazo dado pela EMI. No final, como todo mundo sabe, não foi preciso utilizá-la e 12-bar Original acabaria destinada aos arquivos, somente sendo lançado oficialmente em 96 no Anthology Volume 2, mas numa versão editada em mais da metade da duração original. A gente vai ouvir exatamente essa versão completa, com mais de 6 minutos, e em estéreo, wide stereo na verdade, com os instrumentos bem separados em comparação com o mix que saiu na versão editada do Anthology 2. E para terminar essa terceira sequência, a gente entra no dia 8 de novembro, com a segunda contribuição do George para o álbum, Think For Yourself,
que na época da gravação tinha o nome de Won't Be There With You. Vamos ouvir também o mix estéreo original de 65. É isso aí, começando com Michelle. Michelle, take one. Yeah. Think for Yourself, mais um sensacional arranjo de 3 vozes de George, John e Paul. Nós ouvimos o mix estéreo original. Antes foi 12 Bar Original, versão na íntegra em estéreo. A segunda foi What Goes On, a única música dos Beatles creditada ao trio Lennon-McCartney-Starkey. E começamos a sequência com uma das canções mais regravadas de todos os tempos, nem sempre por bons intérpretes. Michelle, mixagem estéreo alternativa sem o fade out. Esse é o especial Rubber Soul 50 anos aqui no Web Go The Beatles, na sua Route 66. Nessa quarta sequência, chegamos nos últimos dias de gravação do álbum. No dia 10 de novembro, os Beatles registram o take final de I'm Looking Through You, que é o take 4, que na verdade é o segundo remake feito da música, que foi aquela que o grupo teve mais dificuldade de conseguir achar um arranjo satisfatório. O primeiro take foi gravado em 24 de outubro e os dois seguintes em 6 de novembro, todos com arranjos diferentes do que sairia no Rubber Soul. Lembrando que esse take 1 saiu oficialmente no Anthology Volume 2. A gente vai ouvir então o take 4, o take do master, mas num mix estéreo alternativo com os vocais no centro e sem o fade out. Ainda no dia 10 é a vez de The World. Eu vou tocar um mix estéreo parecido com aquele que saiu no Rubber Soul americano, mas com o final completo também sem o fade out. Muito legal essa versão. Chegamos ao dia 11 de novembro, o último dia do prazo que a EMI havia dado para o grupo entregar o álbum. E é ironicamente nessa situação que são gravadas duas das canções mais bonitas do disco e também de toda a carreira dos Beatles, You Won't See Me e Girl. E ainda reza a lenda que o Paul e o John só terminaram de compor essas duas músicas já no estúdio, antes do botão REC ser apertado. Bem, de You Won't See Me, eu vou tocar para vocês um mix mono alternativo com apenas uma voz do Paul, ou seja, mais um vocal single-tracked. E Girl, a gente vai ouvir um mix estéreo parecido com o oficial, mas sem o fade, ou seja, também uma versão um pouco mais longa que vai até o final original. Bem, na verdade, assim como a gente ouviu em Michelle e Day Tripper, não é propriamente um final, já que como eles sabiam que o mix ganharia um fade, eles terminam de qualquer jeito, sem se preocupar. E para terminar, a música que havia sido gravada para o Help, mas que acabou não entrando na edição final do disco, Wait. Para o Rubber Soul, os Beatles não viram necessidade de recomeçar do zero. Eles aproveitaram o Best Take, gravado no dia 17 de junho, e apenas incluíram novos overdubs de percussão, guitarra e o Paul adicionou um segundo vocal. Bem, no especial dos 50 anos do Help, eu mostrei para vocês a versão que sairia no Help, e agora eu vou mostrar a versão do Rubber Soul, porém num mix estéreo alternativo com os vocais no centro. Essa última sessão do Rubber Soul se estendeu até às 7 da manhã, já do dia 12 de novembro, e o último trabalho feito foram os vocais definitivos do Paul em I'm Looking Through You, cuja base já havia sido acertada no dia anterior. E com o dia nascendo, estava pronto um dos maiores clássicos de todos os tempos, Rubber Soul. I'm looking through you. Take 4. I've been alone. E chegamos ao fim do nosso Web Go The Beatles especial Rubber Soul 50 anos.
É isso aí, pessoal. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá! Web Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.